Ora bem, muito boa tarde a todos. Queria desde já agradecer a vossa presença neste webinar que marca o arranque da segunda edição da iniciativa Protege o Teu Campus, promovida pela MetaRede Portugal. Como alguns saberão, o Ricardo Martins abraçou um novo desafio e como tal, teve que deixar o seu cargo de coordenador do Grupo de Trabalho de Cibersegurança da MetaRede Portugal, uma função que ele tão empenhadamente assegurou durante 2 anos, cerca de 2 anos, com excelentes resultados, como muitos de nós pudemos comprovar. Cabe agora à Carla Santos, que está aqui connosco, que tão gentilmente aceitou o desafio que lhe lancei e dar certamente continuidade a esse trabalho, na certeza de que manteremos toda a qualidade do que temos de fazer e que será certamente uma oportunidade para também deixar a sua marca e levar ainda mais a fasquia, indo ao encontro daquilo que é a exigência e a atualidade desta área e do tema da cibersegurança. Queria agradecer também ao Júlio Fernandes, que está aqui connosco, a sua disponibilidade para nos vir falar neste primeiro webinar, partilhando connosco a sua experiência e a perspectiva para nos ajudar a responder a esta pergunta, que é para que é que serve a proteção de dados. Agradecer também ao Vítor, porque somos colegas de longa data, todos nós aqui presentes nesta guerra, né? E agradecer também a sua disponibilidade sempre para nos acompanhar, sobretudo nesta iniciativa do Protege o Teu Campus, desde o ano passado e agora dando continuidade para este ano. Agradecer, mais a todos pelo vosso interesse e pela participação nas iniciativas da MetaRede, espero que aproveitem bem esta sessão. Queria só relembrar que penso que se calhar muitos de vocês já terão recebido um save the date para o nosso 4º encontro nacional e anual da MetaRede, que vai decorrer no próximo dia 5 de dezembro na Universidade de Aveiro. Esperamos que seja definitivamente presencial. O ano passado já estava agendado para Aveiro, mas infelizmente por causa da pandemia, à última da hora, tivemos que voltar à modalidade online, mas esperemos que sim, definitivamente, desta vez a Universidade de Aveiro possa acolher este encontro e contamos com a participação de todos. O resto, uma boa sessão a todos e obrigado uma vez mais. Muito obrigada, Joaquim. E muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria-vos dar as boas-vindas a este webinar, que marca o arranque do segundo ciclo de webinars do programa Protege o Teu Campus. Este programa pretende implementar o kit de sensibilização em cibersegurança, que tem como objetivo informar e sensibilizar a comunidade académica do ensino superior para os riscos e as boas práticas na utilização da informação e dos dispositivos que utilizamos para lhes aceder. O kit de sensibilização em cibersegurança é da autoria do INCIB, de Espanha, foi adaptado pela MetaRede para o ensino superior e foi traduzido para português pela MetaRede Portugal, que o está a dinamizar no esforço colaborativo das instituições de ensino superior que fazem parte deste grupo. Portanto, o programa Protege o Teu Campus reflete esse esforço de colaboração entre todas as instituições para fazer chegar o kit de sensibilização à nossa comunidade. O kit e a campanha Protege o Teu Campus conta com o apoio à divulgação do Centro Nacional de Cibersegurança, do CERT-RCTS e com um grande apoio logístico da FCT-FCCM. Este ano, o Peopleware, o canal tecnológico com maior relevância escrito em português, associa-se à MetaRede Portugal na divulgação, quer dos webinars, quer dos artigos de opinião sobre diversos temas ligados à cibersegurança. Já agora, reforço que o kit está disponível para qualquer instituição de ensino superior ou outra instituição aderente à MetaRede Portugal. À semelhança do ano anterior, a campanha Protege o Teu Campus arranca oficialmente em outubro, assinalando desta forma o mês europeu da cibersegurança. O webinar de hoje é o primeiro webinar do ciclo de webinars associados a cada um dos 9 módulos do kit. Estes módulos serão desenvolvidos ao longo do ano letivo, a um ritmo previsto de 1 por mês. O primeiro módulo foca-se no tema da segurança e privacidade da informação e o objetivo é que cada uma das instituições promovam,
para além dos webinars, outras ações internas de divulgação e sensibilização direcionadas à sua comunidade. Podem ainda encontrar na plataforma Now todos os cursos do KIT, onde são exploradas e abordadas outras temáticas relacionadas com a cibersegurança. Hoje teremos como orador o Júlio Fernandes, a quem dou desde já as boas-vindas. O Júlio, desde 2016, dedica-se à área da privacidade de dados e assumiu funções de encarregado de proteção de dados desde 2018 na Universidade do Algarve. Em paralelo, em 2020, promoveu a criação e assumiu a coordenação da equipa de resposta a incidentes de segurança informática, também na Universidade do Algarve. Hoje irá falar-nos sobre os aspectos práticos e do dia-a-dia de como a proteção de dados e o RGPD traz benefícios para cada um de nós. Prevemos que esta sessão não deverá ultrapassar os 60 minutos. Se quiserem colocar questões, pedimos, por favor, que utilizem a secção perguntas e respostas, que depois serão respondidas durante a sessão pelo chat ou no final pelos oradores. Júlio, muito obrigada por teres aceito este convite. A sessão é tua. Passo-te a palavra. Obrigado, Carla. Estão-me a ouvir bem? Sim, ótimo. Sim. Então, desde já, queria agradecer à MetaRed e queria agradecer o programa Protege o Teu Campus por este convite, que muito me honra, em vir a fazer aqui uma apresentação de um tema que é uma metade das minhas funções. Eu trabalho aqui, como a Carla explicou, trabalho nas duas áreas, trabalho na proteção de dados e trabalho na cibersegurança. Hoje venho-lhes falar perdão, um bocadinho da proteção de dados, numa perspectiva mais prática, numa perspectiva mais daquilo que eu tenho encontrado no dia-a-dia, daquilo que as pessoas me dizem e daquilo que as organizações também se queixam e refletem. Vou tentar que isto não seja muito maçador, vou tentar não falar em legislação também, porque é uma tendência sempre dos encarregados de proteção de dados, e espero que gostem. Portanto, eu agora vou partilhar aqui a apresentação. Se me derem só um bocadinho. Estão a ver a apresentação? Sim, já está. Ok, muito obrigado. Pronto. Qual é que é a ideia deste webinar? É explicar um bocadinho, do ponto de vista prático, o que é que a proteção de dados traz para cada um de nós e para as organizações em que nós vivemos e trabalhamos e fazemos parte. Ora, se isto colaborar comigo, aí está. Eu disse que ia falar muito pouco em legislação, ainda assim, convém dar aqui uma pequena entrada, uma pequena introdução do que é que isto, de onde é que isto vem, a proteção de dados, qual é que é o histórico disto. Bem, desde já a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia já consagra, há bastante tempo, dois conceitos que levam à proteção de dados. O primeiro é o respeito pela vida privada e familiar, ou seja, privacidade. O segundo, o direito à proteção de dados. Portanto, isto são aspectos que já se vêm falando e já se vêm defendendo na própria Comunidade Europeia há algum tempo. Depois, a questão da proteção de dados não é uma questão recente, é uma questão que já tem vindo a ser trabalhada e falada em muitos países da Comunidade Europeia, inclusive há países que já estão muito evoluídos em termos de proteção de dados, mesmo antes daquilo que nós mais conhecemos da proteção de dados, que é o nosso conhecido Regulamento Geral de Proteção de Dados. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, que saiu em 2018, não é mais do que o produto de muito trabalho, de muitas primeiras leis, de diretivas europeias, de tentativas de implementação em vários países da Comunidade Europeia, de um quadro legal para a proteção de dados. E é isto que nós temos hoje. E depois, dentro do próprio Regulamento da Proteção de Dados, também há uma possibilidade de cada Estado-membro, no nosso caso de Portugal, fazer também uma aplicação de execução e aplicar aqui algumas alternativas, alguns pormenores, algumas especificidades para a proteção de dados em cada Estado-membro. No nosso caso, a Lei 58 vai fazer isto,
trouxe aqui algumas especificidades, mas enfim, não é isto que eu venho cá falar hoje, não venho falar em legislação, isto foi apenas uma breve introdução para se perceber o que é que nós temos neste momento em termos de quadro legislativo. Eu volto a afirmar, isto não é uma coisa nova, isto é uma coisa que já se vem falando há bastante tempo, apenas existe agora um quadro legal. Ora bem, então, privacidade de dados. Para quem é? Isto afeta quem? Quem é que tem que tomar atenção? O que é que isto traz para nós? Ao longo da minha experiência como encarregado de proteção de dados, eu tenho percebido que existem duas perspectivas da proteção de dados. Uma delas é do ponto de vista dos cidadãos, das pessoas singulares, que é assim que é tratado na legislação. Ora, isso somos nós, ok? E qual é que é a perspectiva que a maior parte das pessoas fazem da proteção de dados? Bem, isto protege os meus dados de eles serem mal utilizados, ou de serem explorados, ou de vir a fazer dolo à minha pessoa. Portanto, estamos aqui a falar em privacidade, é a perspectiva do cidadão. Depois eu tenho vindo a perceber que há outra perspectiva que está do outro lado, que é das organizações, ou seja, das pessoas coletivas. Aqui, o que é que acontece? Como existe um quadro legal, as organizações são obrigadas a cumprir esse quadro legal. E a perspectiva das organizações é que isto responsabiliza-nos a cumprir determinadas regras para tratar os dados das pessoas que são os clientes das organizações, os membros das organizações, as pessoas que, enfim, se relacionam com as organizações. E, portanto, temos aqui uma perspectiva de respeito pelos dados das pessoas singulares e cumprimento de um quadro legal que, entretanto, já existe a nível europeu. Ora, se repararem, temos aqui o quê? Do lado dos cidadãos, temos aqui direitos, a perspectiva é que eu tenho direito à privacidade dos meus dados. Do lado das organizações, temos aqui deveres. Eu tenho o dever, como organização, de respeitar os dados dos cidadãos e das pessoas singulares e cumprir a legislação que existe. Portanto, temos aqui esta duplicidade. Algumas pessoas até podem dizer que são opostas. As organizações têm um papel a fazer que é oposto ao das pessoas singulares. Eu não concordo, eu vou expor aqui a minha forma de ver isto. Acho que isto tudo faz parte do mesmo quadro e é assim que deve ser lido. Portanto, obrigações das organizações. Quais são elas? São muitas, são algumas, diria eu, mas eu não vou espelhar todas aqui, vou apenas indicar aquelas que eu acho mais pertinentes e mais interessantes para nós como cidadãos de vir a conhecer. Por exemplo, a primeira que eu posso falar é que uma organização, para tratar dados de pessoas singulares, nós, cidadãos, tem que ter obrigatoriamente uma justificação legal. Ou seja, uma organização não pode tratar dos nossos dados só porque tem o interesse que faz-lhe jeito e começa a tratar dos nossos dados sem haver uma razão legal para isso. Não, tem que haver uma razão legal. Existem um conjunto de justificações legais que estão previstas na legislação e todas as organizações, quando tratam dos nossos dados, têm que enquadrar esse tratamento dentro de uma dessas justificações legais. Portanto, aquela situação de uma organização conseguir os nossos dados através da transmissão dos dados de outra organização e por isso simplesmente trata-os sem ter uma justificação legal, não pode existir. Isso está na legislação que isto não pode existir. Depois, uma finalidade específica. Tem que haver um fim. Para que é que nós vamos tratar os dados das pessoas? As organizações têm que ter isto bem pensado, têm que ter isto bem especificado e, como eu vou falar à frente, isto tem que estar bem comunicado. Portanto, eu não posso recolher dados ou tratar dados de um cidadão, eu como organização, sem ter um fim bem especificado e comunicado, e não posso também utilizar os dados para outro fim. Não, isso começa a ter outro quadro, outro tratamento de dados. Portanto, temos a separar as águas aqui em termos de os fins em que nós vamos utilizar os dados que recolhemos ou que tratamos. Depois, existe também uma obrigação de prazo de conservação. Ou seja, uma organização não pode recolher os dados de uma pessoa ad eterno e ficar com elas para o resto da vida. Não, isto não pode acontecer. Os dados são recolhidos para
uma determinada finalidade, essa finalidade tem um quadro temporal e assim que esse quadro temporal deixar de fazer sentido, os dados têm que ser apagados. Não podem ficar lá por o resto da vida, porque o que acontece é que, e isto também é um princípio da segurança, é que quanto mais tempo os dados estiverem lá, maior é o risco desses dados virem a ser maltratados. Portanto, para reduzir o risco de haver um maltrato dos dados, temos que reduzir o prazo para aquilo que faz sentido, mas que está relacionado com a finalidade, como é óbvio. E depois, acho que isto relaciona estas outras 3 obrigações que eu falei aqui atrás, que é transmitir informação acerca do tratamento, ou seja, quando as organizações vão tratar ou recolher dados a um cidadão, elas têm que previamente transmitir qual a justificação legal, qual a finalidade específica e por quanto tempo é que os dados vão lá ficar. Isto é uma obrigação que as organizações também têm e vou mostrar à frente porque é que isto tem que ser assim. Portanto, agora a pergunta é, como é que isto é feito? Como é que nós fazemos com que as organizações sejam obrigadas a cumprir estes 4 princípios? E é muito simples, através de princípios. Portanto, a legislação, neste momento, o que define são um conjunto de princípios. Eu não vou aqui falar em todos, que são vários, mas vou falar apenas daqueles que eu acho que são mais pertinentes para nós, cidadãos. O princípio da minimização dos dados. Este é um princípio que leva a que as organizações só devem recolher os dados que são estritamente necessários para aquela finalidade que foi definida. Okay? Portanto, aquele quadro em que nós vamos nos inscrever num ginásio para fazer lá exercício físico e pedem-nos a filiação, o nome da mãe e o nome do pai, não faz sentido. A não ser que eu tenha um problema de saúde e eles precisem contactar alguém, não faz sentido estar a pedir os dados de um familiar meu. E, portanto, mais uma vez, aplica-se aqui a regra de segurança de dados, que é, quanto mais dados nós tivermos, maior é o risco dos dados virem a ser maltratados. E então, para reduzir o risco, temos que minimizar a recolha dos dados àquilo que é especificamente necessário para aquele fim que foi definido. Isto em termos de minimização de dados. Depois há outro princípio que é o da limitação das finalidades. Ou seja, o ideal é nós dizermos, ok, para esta finalidade, vamos imaginar a tal inscrição no ginásio. Para o fim da inscrição do utente do ginásio, a finalidade é uma ficha, a criação da ficha do utilizador. Pronto. O princípio da limitação, o que diz é, não deve haver muitas finalidades para um tratamento de dados, ok? O ideal seria uma finalidade. Há situações em que nós conseguimos justificar em que hajam mais finalidades, porque a atividade pode ser mais complexa. Mas o ideal será limitar as finalidades a uma apenas, ou o mínimo possível. Isto porquê? Para que não haja a tentação do lado das organizações em depois recolherem dados que são depois utilizadas mais tarde para outras finalidades e que depois nós, o cidadão, não temos conhecimento que esses dados são utilizados para esse fim e estamos a ser iludidos. Portanto, o princípio da limitação serve para isto. Depois temos o princípio da limitação da conservação, que é aquilo que eu falei em relação ao tempo, o quadro temporal em que as instituições e as organizações podem conservar os nossos dados como cidadãos. Peço desculpa. Como eu falei ainda há pouco, não faz sentido guardar os dados ad eternum. Aliás, isso é uma tentação que eu tenho visto quase todas as organizações, quando definem o tempo de conservação, dizem, não tem tempo, é para sempre. Por isso não pode ser. Tem que se definir qual é o tempo de conservação, para quê? Para nós sabermos quanto tempo é que os nossos dados vão lá estar e, eventualmente, exercermos um dos nossos direitos, que eu vou falar um pouco mais à frente, para que os nossos dados não sejam maltratados. E este é o princípio da limitação, da conservação. Finalmente temos o princípio da transparência, que ao fim e ao cabo acaba por afetar todos os outros princípios, que é, temos que informar o cidadão, a pessoa singular, como organização, de o que é que vamos fazer com os dados deles, para que fim, durante quanto tempo e quais são as regras. E, portanto, tem que haver este princípio de transparência
para as pessoas saberem o que é que vai acontecer com os dados deles. Se estivermos todos informados, toda a gente está satisfeita. Agora, o que eu tenho percebido é que muitas pessoas dizem-me assim, então, mas isto não há aqui um paradoxo? Ou seja, as organizações são compostas por pessoas, não é? Muito bem. São as tais pessoas singulares, nós cidadãos. As pessoas têm direitos à proteção de dados, como eu acabei de explicar. Mas as organizações têm obrigações também de proteção de dados. Então, onde é que ficamos? É que as pessoas que fazem parte das organizações são sujeitas às obrigações das organizações. Há muita gente que me levanta esta questão e é uma questão pertinente. E muitas vezes também esta questão é esquecida pelas organizações. As organizações, ao implementarem as medidas necessárias para cumprirem com a proteção de dados, esquecem-se muitas vezes que têm também pessoas singulares, nós, cidadãos, dentro das organizações. E temos que olhar para elas também, porque elas também têm que ser respeitadas em termos de proteção de dados. E então, como é que podemos dar a volta a isto? As organizações têm as mesmas obrigações em proteção de dados para os seus colaboradores, como têm para todos os seus membros, associados, clientes e por aí fora. Ou seja, as organizações têm aqui quase que uma dupla preocupação. Elas têm que olhar para fora, quando tratam os dados das pessoas que servem, mas têm que olhar para dentro também, porque as pessoas que estão cá dentro também têm a proteção de dados, também têm os seus dados e também têm os seus direitos. Mais uma vez, isto é uma questão que eu tenho visto muitas organizações esquecem-se um pouco disto, olham muito para fora e depois não se lembram que existem pessoas com os seus dados também dentro das organizações. Mas depois há um outro problema que é, mas quem implementa as obrigações da proteção de dados nas organizações não são os colaboradores? Ou seja, não há aqui um conflito de interesses? Podemos dizer que sim, mas o princípio da transparência e a lealdade vem a obrigar a que estas pessoas tenham que, apesar de pertencerem aos dois grupos, aqueles que têm direitos e aqueles que têm obrigações, eles têm que cumprir e agir sempre dentro do princípio da transparência e lealdade. Ou seja, quando tratam dados das pessoas que não fazem parte da organização, têm que tratar com base naqueles princípios que nós dissemos. Quando os dados deles são tratados, então a organização tem que cumprir com os mesmos princípios. Há aqui uma duplicidade que é interessante e é uma questão, não sei se já pensaram nisto, mas já me tem vindo a ser levantado nas minhas leads como encarregado de proteção de dados. Uma questão que é levantada muitas vezes, e principalmente no início da nova legislação de proteção de dados, e ainda hoje, de vez em quando, levantam-me esta questão, então, mas isto não veio só para infernizar a vida às organizações, esta questão da proteção de dados. É que isto altera-nos os processos, altera-nos os procedimentos, temos que implementar novas medidas, depois temos queixas, depois temos direitos das pessoas singulares que temos que dar resposta. Não, eu sei que parece, e depois há outras pessoas que dizem assim, então, mas isto da proteção de dados foi inventado apenas para aqueles impertinentes poderem se queixar. Pois, poderá dar asa a isso, mas, enfim, isso são questões de natureza humana que têm que ser tratadas dentro daqueles princípios que nós falámos ainda há pouco. E, portanto, não, a proteção de dados não é, e o quadro legal que existe não tem como objetivo criar entropia nas organizações, ainda que pareça inicialmente que traz, pareça inicialmente que vem complicar tudo, mas não é obrigatoriamente esse o objetivo. E não é obrigatoriamente esse o cenário que tem que ser implementado. A proteção de dados pode e deve ser expedita e descomplicada. E vocês agora me perguntam, então, mas e como é que se faz isso? Pois, dá um bocadinho de trabalho, é preciso pensar acerca do assunto, mas a minha proposta para isto, e até hoje tem sido mais ou menos, tem tido mais ou menos algum sucesso nesta questão, é de, primeiro, a sistematização. Ou seja, temos que olhar para a organização, como é que ela está em termos de procedimentos e de processos,
e sistematizar todas as medidas que são necessárias para a proteção de dados dentro da vida normal e regular da organização. É uma coisa que dá trabalho, leva tempo, mas tem os seus frutos. A partir do momento em que está sensibilizado, a organização já não tem que se preocupar muito em lembrar-se ou preocupar-se com a proteção de dados. Ela já está lá. E é só uma questão de ir cumprindo aquilo que já foi estabelecido. Depois, o segundo passo, depois da sistematização, será a sensibilização. Ou seja, todos os nossos colaboradores da organização têm que ter um conceito, uma ideia do objetivo da proteção de dados. Muitas pessoas não o têm ainda que elas tenham ido às formações de proteção de dados, tenham lido todos os memorandos, tenham, inclusive, olhado para o regulamento, que não é uma coisa agradável, porque é muito longo, mas aquilo que eu percebo é que a maior parte das pessoas não percebem muito bem ainda porque é que esta coisa da proteção de dados existe. E o objetivo é simples, eu já o expliquei lá no início, é a proteção dos nossos dados, nada mais. Tudo o resto vem por acréscimo e é o processo que faz implementar este simples objetivo. Ou seja, o que é que eu estou aqui a dizer? Tem que ser criada uma cultura de proteção de dados que, em alguns países da Comunidade Europeia, já é bastante entranhado na cultura organizacional. Noutros países, nem tanto. Em Portugal, por exemplo, é uma coisa mais ou menos recente. Já há muitos bons exemplos, já tenho visto. Há muita gente a trabalhar para que isto se melhore, com certeza. Mas a minha mensagem aqui é: não, isto não tem que ser entropia, não tem que ser só para chatear. Pode ser uma coisa que funciona normalmente, desde que nós consigamos introduzi-la na nossa cultura organizacional. É aqui que eu acho que as coisas conseguem facilmente ser levadas a um bom porto. E as pessoas? Portanto, até agora tenho falado das organizações, daquela tal perspectiva, a segunda, das organizações, dos que têm deveres, e agora vou começar a falar das pessoas, ou seja, daquelas que têm direitos. Que benefícios é que isto traz para as pessoas? Bom, desde logo, eu já disse, o respeito, não é? A partir do momento em que existe esta lógica da proteção de dados, as organizações são obrigadas a respeitar os nossos dados. Portanto, elas não podem utilizar os dados só porque acham que há um valor em utilizar os dados para a organização, têm que nos respeitar como pessoas singulares nessa utilização, baseado naqueles princípios que eu falei logo no início. Depois, uma coisa que nem toda a gente terá, ou não sei se terão pensado nisso, que é a importância do valor dos nossos dados. É uma questão que às vezes não é bem interpretada, mas os nossos dados têm valor. Nós, como parte integrante da nossa sociedade, temos aqui um valor em termos de dados que as organizações muito valorizam, mas que nós também temos que valorizar. E com a proteção de dados começamos a perceber, então, mas isto afinal, sim, os meus dados como pessoa têm um valor e esse valor tem que ser respeitado. E eu acho que nem toda a gente ainda tinha percebido este valor, esta importância dos dados. E depois, finalmente, os direitos previstos por lei, que podem ser evocados por qualquer pessoa quando acha que os seus dados não estão a ser devidamente tratados. E isto é que eu vou expor aqui um bocadinho mais. Que direitos é que nós temos em relação aos nossos dados pessoais? Desde já o acesso, ou seja, se nós entregamos os nossos dados a uma instituição, temos sempre o direito de ter acesso aos meus dados dessa instituição. Vamos imaginar um caso em que eu entrego os meus dados ao longo de um período grande e depois eu esqueço-me deles ou deixo de ter acesso a eles por uma razão qualquer. Eu posso depois querer pedir a essa organização que me devolva os dados. Eu dou um exemplo prático. Não sei se lembram, há algum tempo, não há assim muito tempo, o SNS, o Sistema Nacional de Saúde, criou aquela app que nós podemos entrar e ver lá o nosso histórico como doente. Pois eu não sabia que eu tinha dado tantas vacinas da minha vida. Foi a primeira vez que eu me apercebi que estavam lá os dados todos da minha vacinação. É óbvio que nós temos o boletim de vacinas, mas o boletim de vacinas
quando chegamos a uma determinada idade, começa a ficar velho e aquilo já não se lê muito bem e às vezes está escrito a lápis e os dados já estão assim um bocadinho duvidosos. Mas cá está um exemplo de eu podia ter pedido ao SNS para me fornecer esses dados. É um direito que eu tenho. Outro direito, o esquecimento. Este será, porventura, o direito mais conhecido e mais popular, que basicamente é dizer eu não quero mais que vocês conservem os meus dados. Isto pode haver aqui vários motivos para isto. Posso dar um exemplo muito simples, que é, por exemplo, eu inscrevo-me numa clínica de saúde, eu tenho lá a minha ficha, tenho lá as minhas avaliações clínicas, mas por uma razão qualquer eu deixo de poder frequentar aquela clínica. E quero que eles esqueçam os meus dados. Então, eu tenho esse direito. Eu posso chegar lá e dizer, não quero que vocês tenham mais os meus dados. Outro exemplo, muito prático, e sem querer estar aqui a utilizar organizações específicas, eu posso ir a uma superfície comercial grande e pedir um cartão. Aqueles cartões que juntamos pontos e depois temos benefícios e não sei o que mais. Normalmente, associado a esses cartões, vem sempre publicidade. Ou por e-mail, ou por SMS e por aí fora. E na inscrição da ficha, quando fazemos o cartão, pedem-nos sempre o e-mail, o número de telefone e por aí fora. Ora, se eu deixo de residir perto de uma determinada instituição, organização, superfície comercial, onde eu tenho lá os meus dados e eles estão constantemente a enviar promoções e por aí fora, aquilo deixa de fazer sentido, não é? Eu já não posso ir lá àquele sítio, ou então tenho que me deslocar muito para ir lá àquela superfície. Então eu posso chegar perto deles e dizer, olha, já não faz sentido vocês terem os meus dados, por favor, apaguem-nos, esqueçam-nos. Okay? É outro exemplo prático de um dos direitos que nós temos em termos de proteção de dados. A retificação. Por uma razão qualquer, o meu dado pode estar errado. Pode ter sido no momento da recolha, pode ter sido devido a um erro qualquer de um sistema de informação. Isto acontece. E eu tenho o direito de chegar perto da organização e dizer, meus senhores, os meus dados, os dados que os senhores têm em relação a mim estão errados. E eu gostava que vocês os corrigissem porque traz algum incómodo. Posso dar um exemplo prático que eu conheço. Vamos imaginar que o nosso contador da água, lá na Câmara, ou na Junta de Freguesia, é-nos debitado ou é-nos cobrado a água através de um e-mail. Foi estabelecido para aquela determinada organização que a fatura chega-nos por e-mail. E, isto aconteceu a mim, o e-mail que lá ficou nos meus dados, na recolha dos meus dados, estava errado. Ora, eu nunca recebi nenhuma fatura. Até que um dia eles dizem que me vão desligar a água. E eu percebi-me que os meus dados estavam errados. Então, eu fui já junto da organização e disse, meus amigos, o dado está errado. E então eu solicito que ele seja alterado. O dado foi alterado e tudo a partir daí começou a correr bem. Este é mais um exemplo de um dos direitos que nós temos. Mais direitos, portabilidade. Este é um direito que, quando eu falo neles, nas sessões presenciais, a maior parte das pessoas dizem, nós podemos fazer isso. Normalmente as pessoas ficam admiradas com este direito. Eu posso transferir os meus dados de uma organização para outra. Okay? Vou pegar novamente naquele exemplo da clínica. Se eu estou numa determinada clínica e tenho lá os meus dados clínicos todos, as análises, as consultas e por aí fora, e se eu não posso mais ir àquela clínica, ou por isso simplesmente não quero ir mais àquela clínica, quero ser tratado noutra clínica, então eu posso chegar perto da minha clínica à primeira e dizer, olha, eu já não vou estar aqui, peço por favor que façam a portabilidade dos meus dados para outra clínica, que é onde eu vou ser tratado. E, independentemente de eles quererem ou não, eles são obrigados a fazer essa transferência. Portanto, sim, é mais um direito que nós temos. Oposição. Eu posso opor-me. Eu posso dizer, não quero que os meus dados sejam tratados por esta organização. Okay? Um exemplo prático disto será, por exemplo, quando eu forneço os meus dados a uma determinada organização, poderá haver aqui a figura do consentimento. Eu já vou falar aqui um bocadinho mais à frente o que é a figura do consentimento. E eu digo, sim senhores, preencho um formulário com meus dados e depois no fim digo, consinto. E depois já há lá uma cláusula que diz, pois, mas é que nós temos uns protocolos como as outras terceiras organizações e podemos transferir os seus dados para essa terceira organização e estamos a informá-lo.
princípio da transparência. Muito bem, eu tomei conhecimento, assinei. Mas eu depois venho a saber que uma das organizações onde os meus dados poderão ir parar é uma organização com que eu ideologicamente não concordo. Vamos imaginar. Eu posso opor-me, eu posso chegar perto da minha ou primeira organização ou dessa segunda organização e digo, olha, eu oponho a que os meus dados sejam transferidos para esta organização, porque eu dei os meus dados a vocês, com vocês eu concordo que eles sejam tratados, mas com a segunda organização não concordo. Posso opor-me, isto é possível e eles são obrigados, a organização, a cumprir o pedido do exercício deste direito. Isto em termos de direitos. E ainda falta aqui o último, peço desculpa, que é a notificação, que basicamente é o direito de ser comunicado sempre que algum dos outros direitos são exercidos sobre os meus dados, ou seja, a retificação, a portabilidade ou o apagamento. Sempre que isso acontecer, eu tenho que ser notificado, inclusive se for eu a pedir, não é? Eu posso pedir, olha, façam a portabilidade dos meus dados para aquela clínica, mas notifiquem-me assim que isto tiver acontecido, eu tenho esse direito também. E, portanto, isto em relação a direitos. A figura do consentimento. Será que isto é um direito? Bem, com certeza isto é uma figura que toda a gente conhece, ou pelo menos já deve ter sido solicitada uma vez, que basicamente é o quê? É quando nós vamos entregar os nossos dados a uma organização, eles dizem, então, mas dá-nos o consentimento para fazer o tratamento de dados com base neste princípio, este princípio, aquele princípio, por aí fora, e nós ou damos ou não damos. Ou seja, é um direito, porque temos o direito de não dar. Podemos dizer, não, eu não dou o meu consentimento. Okay? Depois há aqui várias consequências disto, mas eu não vou entrar por aí porque tinha que falar muito em legislação e não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é demonstrar os aspectos práticos da proteção de dados. E, portanto, o consentimento não é mais do que as tais justificações legais que eu falei. O consentimento é uma delas, que é pedir ao dono dos dados, você dá o consentimento de nós tratarmos os seus dados com base nestas premissas e, por acaso, é uma das mais utilizadas pelas organizações. Ora, porquê que é uma das mais utilizadas? Para já é porque é mais fácil de implementar. Normalmente as outras são um bocadinho mais complicadas, poderá haver ali um quadro em que se pode encaixar numa das outras, mas muitas vezes não é possível. E então lá vamos nós para o consentimento. Depois também é um bocadinho uma moda. Criou-se aqui uma moda das organizações, nem sequer tentam encontrar uma outra justificação legal e vão logo para o consentimento, porque alguém lhes disse que sim, ou então a organização acha que é a única forma que existe de o fazer. Mas não é verdade, existem mais formas, mas o consentimento é uma delas e é o mais utilizado. O consentimento tem que ser sempre dado de forma livre. E o que quer dizer livre? Eu posso dizer que não. Okay? Eu tenho a opção de dizer que não ou dizer que sim. Explícita, ou seja, eu tenho que dizer, eu posso dizer, e a organização tem que me apresentar isto nestes moldes, que eu dou consentimento do tratamento dos meus dados para uma determinada finalidade dentro de um determinado prazo de conservação. E depois as outras considerantes, se houverem. Portanto, tem que ser explícita e não dizer, por exemplo, concorda com os termos e condições e dá consentimento. Isto não pode ser feito. Porquê? Não é explícito. Estão aqui 3 situações. Concorda com os termos, condições e o consentimento. E isto não pode ser. Porque se eu quiser dizer que não dou consentimento, mas quero aceitar os termos e condições, não é possível. Não é? Portanto, tem que ser explícita, tem que estar fora de todo outras perguntas, outros contextos e claro, tem que ser muito claro. Ou seja, não pode estar ali como no início, e já vi isto acontecer, consentimento aparecer dentro de um contexto assim misturado em que a pessoa não percebe muito bem se aquilo é um consentimento ou não, mas a organização tem esse intuito em pedir o consentimento à pessoa e, portanto, não é claro. Não, isto tem que estar muito claro, dizer fornece o consentimento para isto, com esta finalidade, com este
este tempo de conservação. E aqui é que está o grande senão do consentimento, é que pode ser retirado a qualquer momento, e lá está mais um direito que nós temos. Ou seja, eu posso dizer hoje, sim, eu dou o meu consentimento para tratar os meus dados para um inquérito estatístico, e eu depois, no dia a seguir, achei que não, porque ouvi dizer que aquele inquérito era fraudulento, e vou lá e digo, olha, não, afinal, eu retiro o meu consentimento. E isto é legal, e é obrigatório. A organização que recebe um pedido de retirada de consentimento não pode tratar os dados desse cidadão. Portanto, ao fim e ao cabo, o consentimento acaba também por ser um direito que nós temos em relação aos nossos dados. O problema é que, para as organizações, e agora voltando a outra perspectiva, isto trata-se de uma forma de enquadrar legalmente a justificação pouco fiável. Ou seja, ponham-se no lugar de uma organização que cria condições, adota medidas e desenvolve um procedimento para determinado tratamento de dados. Okay? Tem aqui uma estrutura montada que tem investimento e tem muito trabalho atrás. E depois os participantes, que são pessoas singulares, têm que dar consentimento para os dados serem tratados. E depois os participantes dizem um dia que sim, no outro dia que não. Portanto, isto traz aqui um grau de instabilidade muito grande para as organizações em termos da proteção de dados e da legalidade do tratamento da proteção de dados. Portanto, eu digo sempre às minhas instituições, tentem que o consentimento seja sempre o último recurso em termos de justificação legal, porque, apesar de poder ser muito prático para nós, pessoas singulares, para a organização é complicado. Então, e as pessoas? Não têm obrigações? É interessante, não é? Até agora tenho estado aqui a falar nas organizações como tendo obrigações e as pessoas como tendo direitos. Então as pessoas não têm obrigações. Isto é uma coisa que eu nunca ouvi falar e achei que era interessante trazer-vos aqui, porque para mim as organizações são compostas por pessoas, mais uma vez. As pessoas têm que cumprir os requisitos estabelecidos pelas organizações. Para quê? Para a proteção de dados. Ok? Portanto, se eu peço um determinado serviço ou colaboro ou interajo numa determinada atividade de uma organização em que eu tenho que dar os meus dados, eu também tenho que cumprir com as regras que a organização é obrigada a responsabilizar-se em termos de proteção de dados. Eu sei que isto é assim um bocadinho um ciclo vicioso, mas acaba por ser. Ou seja, há coisas que eu não posso fazer como pessoa singular, ou não posso solicitar como pessoa singular, porque vai entrar em conflito com a responsabilidade que a organização tem. Ok? As organizações têm responsabilidades em termos de obrigações legais. Ok? E essas obrigações legais estão previstas pela proteção de dados, o quadro legal da proteção de dados, em determinados casos, sobrepõem-se à proteção de dados. Mas está previsto dentro do quadro legal da proteção de dados. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples. Uma universidade, uma organização, uma universidade, tem cursos superiores, tem alunos inscritos. O aluno, um determinado aluno, frequenta o curso. Acaba o curso. E depois de acabar o curso diz assim, olha, eu quero exercer o meu direito de esquecimento. Eu quero que todos os meus dados sejam apagados da universidade. Ora, a universidade não pode fazer isto, porque tem uma responsabilidade legal de passar um diploma àquele aluno. E para passar o diploma àquele aluno tem que ter evidências que aquele aluno frequentou as aulas, fez as frequências, teve notas positivas e cumpriu todas as obrigações em termos de legitimidade para ter aquele grau. E, portanto, aqui está um caso em que a pessoa singular não pode pedir este direito porque a organização é obrigada a uma obrigação legal. E então aqui temos um conflito. Não é um conflito, é o que eu chamo o ciclo fechado. Ok? Ou seja, sim senhores, as organizações têm obrigações, sim senhores, as pessoas têm direitos, mas as organizações, ao terem responsabilidades, também trazem obrigações para as pessoas, em termos de proteção de dados. Ok? Pronto, não alongo mais, era basicamente
a ideia que eu queria passar, baseada na minha experiência. Espero que tenham gostado e agora passo a palavra à Carla para perguntas, penso eu. Sim, muito obrigada, Júlio, por esta intervenção com o propósito de nos sensibilizar para as questões do dia-a-dia das nossas instituições, fazendo-nos ver que quando falamos da RGPD falamos essencialmente dos aspectos fundamentais ligados à segurança e à privacidade dos nossos dados e da nossa informação. Sem dúvida que ainda temos um caminho a percorrer para incutir essa cultura de proteção de dados nas nossas organizações e no nosso cotidiano. Atribuir a devida valorização aos dados que pertencem a cada um de nós. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Então passamos agora para as perguntas e respostas. Vítor, temos algumas questões a fazer? Sim. Obrigado, Júlio, pela tua excelente intervenção, muito esclarecedora, com aspectos extremamente importantes para todos nós. Agrada-me bastante, agradeço a presença de todos, ultrapassámos as 200, mantendo-se firmes e fiéis até o final da nossa sessão, portanto mantemos aqui bastantes participantes nesta sessão, muito obrigado por isso. E passava então às perguntas, para facilitar aqui um bocadinho a passagem da informação, e para não estar a introduzir aqui nenhum erro nas perguntas, já na ideia que as pessoas querem transmitir na sua pergunta, eu vou passar a ler as perguntas, Júlio. Temos aqui bastantes perguntas, portanto, bastantes dúvidas. Portanto, aqui a nossa sessão está bastante interventiva. Provavelmente não vamos conseguir passar todas as questões para que possa responder, mas eu vou tentar selecionar aqui algumas e pedir-te então a tua resposta. Passo então à primeira questão. Relativamente à obrigação das organizações em ter uma finalidade específica quanto ao tratamento dos dados, finalidade esta, o objetivo, este objetivo é validado por quem? Pela própria organização ou por alguma entidade externa? Sim, é uma pergunta interessante. Não existe, vamos lá ver, neste momento não existe uma polícia da proteção de dados. O que existe é uma entidade supervisora, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e o que existem são direitos, como eu falei, das pessoas. Se uma determinada organização define mal a sua finalidade, vamos imaginar que uma determinada organização recolhe dados de uma pessoa e diz que é para um fim, mas depois a pessoa vem a perceber-se que aqueles dados que foram recolhidos dela são utilizados para outro fim. Então aí a pessoa faz uma queixa, à CNPD, e a CNPD abre um processo de averiguação e faz os trâmites normais que estão dentro do quadro legal, que eventualmente poderá levar a uma sanção, um coima. Agora, quem é que tem que ter o cuidado de criar ou definir a finalidade correta é a organização, sem dúvida, sim. O que também não iliba a pessoa singular, quando participa no tratamento dos seus dados, não ter cuidado em ver que aquela finalidade está bem definida. É já um apelo que eu vos faço, é que quando deem consentimento ou quando entrem no tratamento de dados como organização, verifiquem bem, para já, o princípio da transparência. Está lá a informação toda a dizer que finalidade, qual a justificação legal e quanto tempo é que vai estar guardados os nossos dados. Convém olhar para isso e convém ver bem se aquilo está bem formulado, porque não se esqueçam, têm sempre o princípio o direito de oposição ou não dar consentimento. Espero que tenham respondido. Ok, obrigado, Júlio. Passamos então à segunda. E esta relativamente às instituições de ensino superior. Portanto, no caso de instituições de ensino superior que necessitam de fazer monitorização da empregabilidade dos seus diplomados, decorrente da legislação aplicável, estas podem utilizar os contactos disponibilizados por aqueles a quando o seu processo de inscrição como estudante. Surge a dúvida na medida em que, quando o estudante obtém o seu diploma, cessa a sua relação com a instituição. Isso poderá ter aí os contornos. A minha resposta é, logo à partida, eu concordo que não deve ser utilizado os dados
foram recolhidos para uma finalidade, que era a realização do ciclo de estudo, depois para o tratamento da empregabilidade. Mas poderá ter aí outros contornos. Não sei se é tão simples como está aí na pergunta, eu diria que não podem ser utilizados, ou seja, os dados do aluno, número, e-mail, contacto, morada, por aí fora, não deverão ser utilizados para o caso da empregabilidade, a não ser que seja, estou a imaginar agora aqui, um estágio. Imaginar que é um estágio no contexto de um curso, de um ciclo letivo. Aí poderá haver uma situação mista, mas sendo as duas coisas independentes, parecia-me que não, mas lá está, depende um pouco da interpretação, isso teria que ser mais estudado. Eu diria que tem um pouco aqui a ver com a finalidade da recolha daquela informação. Portanto, há informação que deve permanecer e pode ser utilizada de acordo com a finalidade com a qual o estudante ou o candidato concordou no início e, portanto, cessando a sua relação com a instituição e utilizando esses dados para outra finalidade, não aquela que é decorrente da legislação aplicável, portanto, parece que será o caso e não poderá ser utilizado para outros fins, não aqueles que foram mencionados no início. Será isso? Concordo, sim, Vitor, sim, perfeitamente. Obrigado. Passamos então a uma terceira. Não sei depois quando eu vou colocando as perguntas. Carla, Sim, depois aí a questão dos ainda timings. temos, Temos algumas. Sim. Portanto, o que é que as organizações devem fazer com os dados escolhidos após o cumprimento do prazo de conservação? Qual é que é o procedimento? Como é que deve agir? O procedimento é a distribuição desses dados. A distribuição dos dados pode ser tão simples quanto chegar a um sistema de informação, fazer uma seleção das pessoas que entregaram dados e que o prazo de conservação já expirou e apagar. Pode ser tão simples quanto isso. Mas depois já há outros casos mais complexos. Mas sim, a instituição deve sempre fazer a distribuição desses dados. Portanto, definidos os prazos de conservação, chegando à altura, deve proceder à sua eliminação e informar o respectivo utilizador, certo? Ou não haverá necessidade dessa informação? Eu não conheço, pode haver. Eu também não sou o mago do RGPD, mas eu não conheço nenhuma obrigação no regulamento que obrigue à notificação. Mas lá está, um dos nossos direitos é o pedido de notificação. Nós podemos fazer isso e dizer, olha, se apagarem os meus dados, eu quero saber. Ou então, se souber que foram apagados, digam lá porquê. Sim, isso é possível. Ok. Uma outra, relativamente aqui à criação da política de privacidade. Portanto, para um website de e-commerce, para criar uma política de privacidade, é necessário recorrer a uma organização específica para o efeito? Ou é a própria organização ou entidade que a pode elaborar? Ou que a deve elaborar? É uma pergunta muito interessante, por acaso. Sim, as políticas de privacidade já tenho visto tudo. E eu acho que a resposta mais consensual será a própria organização é que sabe como é que deve construir a sua política de privacidade, ok? Existe mais ou menos uns modelos de política de privacidade, ou vá lá, eu diria umas boas práticas, assim é que é. Existe mais ou menos umas boas práticas para a criação de uma política de privacidade. Podemos pesquisar e podemos encontrar essas boas práticas aí na internet. É óbvio que há instituições que fazem isso como serviço e são especializadas. E se queremos um serviço mais especializado, com mais experiência, poderemos recorrer a um serviço desses, mas não é obrigatório. Muitas instituições fazem as suas próprias e é como eu digo, as políticas de privacidade têm que refletir muito da forma que a própria instituição funciona e como é que a própria instituição está a fazer o seu processo de proteção de dados. Espero que tenhas respondido. Júlia, na sequência desta pergunta surge-me aqui uma outra que eu vou colocar. Sendo esta política de privacidade elaborada pela própria instituição, não corremos o risco aqui de ver salvaguardados os direitos da instituição e não os direitos da proteção de dados? Como é que vês aqui esta posição? Sim, é possível. Lá está.
é possível fazer uma política de privacidade errada. Perfeitamente, sim, sem dúvida Defende a alguma. instituição e não a proteção de dados. Exatamente, sim, isso é possível. Mas lá está, isto é uma atividade, a proteção de dados é uma atividade que não é policiada. É regulada e é possível nós chamarmos a atenção, ir à autoridade e dizer, olha, isto correu mal. E eu exijo que as coisas sejam corrigidas ou pelo menos levadas em termos do quadro legal. Mas sim, existe esse risco, sem dúvida alguma, que uma instituição possa criar uma política de privacidade, mas lá está. Eu acho que isso e mais uma vez apelo, é uma responsabilidade nossa quando fazemos ou entregamos os nossos dados para serem tratados por uma determinada organização, saber em que condições é que ela vai ser feita. E uma das formas, talvez a mais fácil, é tomar conhecimento da política de privacidade dessa instituição, sem dúvida alguma. Sim. Portanto, acho que foi uma boa pergunta. Não havendo aqui um policiamento, vá lá, da forma de criação, existe alguma estrutura responsável por auditar as organizações quanto ao cumprimento ou não do RGPD? Sim, é mesmo, é a CNPD. A CNPD poderá, mas lá está, elas não o fazem de uma forma regular ou sistematizada ou calendarizada, ou como queiram. Elas fazem perante denúncias. Se houver uma denúncia, a CNPD poderá auditar, sem dúvida alguma, o sistema de gestão de proteção de dados de uma instituição. Sim. Ok. Uma questão um bocadinho mais tecnológica. Existe alguma solução, conhece alguma solução tecnológica padronizada para a portabilidade de dados? Bem, isso é uma pergunta bastante específica. O que eu conheço são sistemas de informação que desenvolvem dentro do seu sistema ferramentas para, ok? E nomeadamente em relação aos outros direitos também, em relação ao direito a pagamento e retificação. Isso é uma coisa que as instituições têm tido alguma resistência, porque isso envolve investimento, envolve trabalho, mas algumas optam por essa solução porque acaba por trazer aquele tal benefício que eu vos falei, que é a sistematização. Não é? Logo no próprio sistema de informação já está sistematizado as medidas de proteção de dados. Agora, uma ferramenta específica que chegue a um sistema de informação e faça a portabilidade para o outro, não conheço, não. Isso eu não conheço. O que conheço são adaptações, isso sim, já tenho visto algumas. Sim, a panóplia de tecnologias associadas é tão vasta que é difícil ter uma solução específica para o mesmo fim, dependendo dos sistemas de informação de cada instituição. Claro, claro que sim. Vamos a uma outra questão? Sim, vamos. Uma não resposta a um pedido de consentimento é um não. Como é que se procede a isto? Considera-se um não? Pode-se insistir até só obter consentimento? Normalmente, o que é que recomendas nestas situações? Então eu vou dar um exemplo para responder a esta pergunta, que eu acho também muito pertinente. Vou dar um exemplo de uma prática que eu costumo recomendar. Porque não sei se vocês sabem, mas o papel do encarregado de proteção de dados é, na maior parte das vezes, recomendar. Quando as pessoas criam formulários para questionários, para inquéritos e por aí fora, uma das coisas que lá tem que constar sempre é, para já, o princípio da transparência, ou seja, a informação, os termos e condições, e as pessoas têm que, os participantes, os que vão dar os dados, eu recomendo que faça sempre a pergunta ao participante, sim, tomou conhecimento dos termos e condições. Pelo menos, poderá haver consentimento ou não, mas eu acho que tanto para consentimento como para este caso, termos e condições é análogo. Eu normalmente digo às pessoas, não ponham não, ponham só a resposta sim, ok? Porque lá está, o não responder é um não. Portanto, se a pessoa quer participar naquele inquérito, ela tem que responder sim, ok? É este o conselho que eu dou. Portanto... Sim. Até porque tem que haver uma evidência que, de facto, aquela pessoa concordou. Não? Exatamente, Portanto, é isso mesmo. Exatamente. Mesmo nos formulários, quando se constrói um formulário e por omissão se coloca a checkbox assinalada, portanto, isso não deve ser feito, não é? Porque está sem induzir em erro.
A Exatamente. pessoa até Sim. nem leu, passou e fica assinalado como se tivesse consentido ou tomado conhecimento, o que não é a realidade. Ou seja, O que não é a realidade. Sim. E depois traz problemas. Ou poderá trazer problemas. Se uma organização sofre um ataque em que são obtidos e expostos dados de colaboradores e clientes, até onde é que pode ir a responsabilização da organização? E qual a responsabilidade do DPO? Sim, a instituição, no quadro legal que existe neste momento, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o artigo 32 evoca precisamente esse princípio, que é a organização, quando trata de dados pessoais, tem que garantir as medidas de segurança desses dados. Se não o fizer, ou se fizer de forma indevida, é responsabilizada em caso de violação de dados. Sim. O DPO, ou o Encarregado de Proteção de Dados, lá está, existe também um considerando no regulamento que diz que as funções do Encarregado de Proteção de Dados não o responsabiliza em termos de as ações que a organização toma. O encarregado de dados tem um conjunto de funções, nomeadamente alertar, cautelar, ajudar e aconselhar. Agora, a organização poderá tomar uma decisão diferente daquela que o EPD recomenda. E isso já me aconteceu. Posso ser responsabilizado por isso? Parece-me que não seria justo, e o próprio regulamento mais ou menos especifica isso, que não é responsável. Agora, ele é responsável sim, é por uma série de medidas que têm que acontecer logo a seguir ao data breach, logo a seguir à violação de dados. Há um conjunto de medidas, nomeadamente a comunicação à CNPD. Okay? Portanto, no caso que essa pergunta acabou de colocar, em que há um data breach, um sistema é violado e há dados que são roubados e não sabe onde é que eles vão parar. Isso tem que ser comunicado dentro de um prazo de 72 horas. Está no regulamento. Okay? Espero que tenha... Muito obrigado, Júlio. Tendo em conta aqui o avançado da hora, e uma vez que também estamos no primeiro webinar e teremos ainda muitas iniciativas, e chamo aqui alerta os 9 módulos que estão disponíveis na plataforma NAU, relativamente a cada um dos assuntos. Portanto, acredito que algumas das questões também possam ser esclarecidas na frequência desses pequenos módulos que temos na plataforma NAU, e até de um questionário para avaliação do estado ou do conhecimento da proteção de dados, também está disponível na página da MetaRede. Convidava-os então a visitar essas nossas páginas, ou vossas páginas, como queiram chamar, para aprofundar um bocadinho mais estes assuntos, que são, enfim, assuntos do nosso dia-a-dia e com que temos que lidar com bastante frequência e, pelos vistos, cada vez mais nos dias de hoje. Muito obrigado pela vossa participação e passava a palavra então, Carla. Obrigada. Obrigada, Vítor. Mais uma vez, muito obrigada a ti e ao Júlio. Portanto, o objetivo de hoje era então lançar o primeiro webinar do segundo ciclo de webinars a desenvolver ao longo deste ano letivo. E como o Vítor já referiu, quem quiser consultar mais informações sobre o kit, vamos disponibilizar novamente aqui no chat os links para que possam consultar então essa informação. Convidava-vos a todos a responderem também ao questionário de avaliação para testarem e validarem os vossos conhecimentos em matérias de cibersegurança. Também estou a colocar no chat o link direto para o questionário para que possam fazer então essa vossa avaliação. Os cursos da NAU também já disponibilizamos. O Vítor já vos convidou e aconselho vivamente a todos a frequentarem e realizarem todos os 9 módulos que estão disponíveis. São muito interessantes, têm matérias sobre vários aspectos da cibersegurança e da proteção da informação. Portanto, deixo aqui também só uma ressalva, que quem quiser solicitar o certificado de participação, que o pode fazer através do endereço de e-mail pelo qual vos foi enviado o convite. Deixem-me só aqui colocar o último link. Muito bem. Pronto, por fim, resta-me só agradecer então
ao nosso orador, mais uma vez, Júlio, às instituições que formam a MetaRed Portugal e, em particular, às várias pessoas que participaram ativamente no grupo de trabalho de cibersegurança e proteção de dados. Gostaria ainda de agradecer e destacar o papel do anterior coordenador deste grupo, o Ricardo Martins, pela liderança e o lançamento do programa Protege o Teu Campus em 2021, ao Vítor Rodrigues, da Universidade Aberta, na preparação dos conteúdos dos cursos da ANAU e o inquérito de avaliação, ao Pedro Pinto, do Politécnico da Guarda, no trabalho de divulgação e comunicação, e um agradecimento também à FCCN e à equipa da ANAU, ao Centro Nacional de Cibersegurança e ao RCTS por todo o apoio que têm dado na divulgação deste programa e desta campanha. Um agradecimento também à MetaRed Global e em particular à Susana, que está aqui presente connosco, e ao Manuel, todo o trabalho que tem desenvolvido na comunicação e na organização da nossa presença na web. Por fim, um agradecimento a todos vós que têm interesse nestas matérias e que podem contar connosco, que podemos contar convosco como embaixadores e dinamizadores destas temáticas nas vossas comunidades. Eu penso que o Joaquim quer deixar aqui uma nota a todos, e ele já partilhou com todos vosco o 4º encontro da MetaRed Portugal, que será realizado no dia 5 de dezembro de 2022, e será presencial em Aveiro. Joaquim, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, só agradecer-vos mais uma vez a todos e reforçar este convite para estarem presentes no nosso encontro de Aveiro, e reiterar os agradecimentos ao Júlio. Foi uma excelente apresentação, muito clara e objetiva, e acho que se abordaram aqui questões muito importantes e que são dúvidas que nos levantam há muito tempo. De facto, o Júlio falava desde 2018 que se ouviu falar da RGPD, e as dúvidas continuam a subsistir ao fim destes anos todos. Pronto, e é um facto que é sempre importante revisitarmos todos estes temas para também nos atualizarmos e consolidarmos também aqui um bocadinho os conceitos e os objetivos. Reiterar também os agradecimentos à Susana, está sempre connosco aqui a apoiar-nos aqui nos nossos webinars e não só, mas aqui em particular, e ao Vítor, por toda a sua ajuda desde sempre, e que continuamos a contar com ele. E finalmente só dar os parabéns à Carla por este primeiro webinar, que foi um sucesso. Foi o seu batismo de fogo aqui agora como coordenadora do grupo de trabalho da cibersegurança. Pronto, e teremos certamente muito trabalho pela frente, e este webinar foi a prova que de facto podemos contar com ela agora para os próximos tempos e para os desafios que nesta área então são todos os dias que se nos apresentam. Muito obrigado a todos mais uma vez pela vossa participação. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Tchau. Obrigado, boa tarde.